Quando estiveres em dúvida, resolve pela atitude menos prejudicial ao próximo e a ti próprio. Evita arriscar-te e arruinar outras pessoas. Age em serenidade, certo de que o teu gesto repercutirá nas demais pessoas, de acordo com a emoção e o conteúdo de que se revista. Vida Feliz, pelo Espírito Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Boa tarde a todos e a todas. Mais uma transmissão da Casa da Fraternidade, Noélia Rodrigues Duarte. E hoje nós vamos ter a honra de termos aqui a nossa irmã Maria Emília, que ela vai nos honrar com o tema O Homem no Mundo. Boa tarde, Maria Emília. Seja bem-vinda. Boa tarde, William. Boa tarde a todos que estão sintonizados nesse momento. Eu que agradeço a oportunidade de aqui estar. Tá bem. Como a nossa irmã Maria Emília é a primeira vez em que ela está conosco, vão ter outras vezes, não é, Maria Emília? Assim espero. A nossa irmã, ela é natural de São Paulo, mas já reside aqui em Salvador há 14 anos. Ela é dirigente de estudo da doutrina espírita, atuando em vários setores, desde a infância, juventude e educação de médiuns. No ABC Paulista, atuou como membro da diretoria da USE. USE é o quê, Maria Emília? Universidade... União das Sociedades Espíritas, é uma federativa que tem lá, né, em São Paulo. Certo. União das Sociedades Espíritas de São Paulo. Tá bem. É membro integrante da Casa Espírita O Semeador e é uma estudiosa assídua da doutrina espírita, palestrante já há muito tempo. Seja bem-vinda, irmã. A Casa da Fraternidade está aqui, de portas abertas, sempre para te receber. Nesse momento, eu vou pedir licença para sairmos da tela, ou não, para eu fazer retificando, para eu fazer a oração de início, depois passo a palavra para você. Sim. Então, nesse momento, vamos elevar nossos pensamentos, nossos sentimentos para o alto. Vamos rogar ao Mestre Jesus que nos envolva com suas vibrações de amor e bondade, nos ampare e nos acolha nesta tarde, a fim de que possamos obter o maior aprendizado na mensagem que será transmitida pela nossa irmã Maria Emília. Que tenhamos a assistência dos bons espíritos, inspirando a palestrante no conteúdo que será exposto para todos que estão nos assistindo. Que essa tarde seja de bênçãos, de alegria e motivação para nos tornarmos melhores de hoje em diante. Pedimos pela humanidade, pelo nosso planeta e por todos que estão sofrendo com as guerras e com sofrimentos diversos. Que Deus, na sua infinita bondade, nos abençoe, nos dê paz, harmonia e confiança no seu amor e na sua misericórdia. Que assim seja. Irmã, a partir desse momento, a palavra é sua, fique à vontade. Como eu te falei, eu vou estar aqui na coxia, sempre certo. Alerta. Com licença, viu? Toda. Eu agradeço. Eu, em primeiro lugar, eu vou agradecer novamente a oportunidade de estar aqui, rogando a Jesus e aos nossos instrutores que abençoe a nossa palavra
mais uma vez nessa tarde, né? Se você quiser já colocar os meus slides aí, a gente já começa, porque o tema que nos traz aqui hoje é o homem no mundo, né? Um tema evangélico, um tema que vai exortar uma postura, uma condição de cada um de nós no mundo. Para alguns de nós mais estudiosos, não é um tema não conhecido, para outros, às vezes, a primeira ou a segunda reflexão sobre a perspectiva e a ótica da doutrina espírita. Quando Allan Kardec e os instrutores espirituais, na codificação, nesse capítulo 17, no item 10, escolheram uma mensagem cujo título era O Homem no Mundo, o que será que eles quiseram nos dizer, não é verdade? Normalmente a gente pergunta, como é isso de estar no mundo sem ser do mundo? Como entender essa questão de, enquanto homem aqui no mundo, agir nele e saber como lidar com todas as questões do mundo? Como é permanecer no mundo sem ser do mundo, não é verdade? Alguns de nós, equivocadamente, e ainda precisando reorganizar as ideias, pode acreditar que viver no mundo sem ser do mundo seja abandonar todos os prazeres da vida, todas as delícias que a vida nos proporciona, né? Dessa maneira, evitando quedas, evitando pecado, evitando desastres, né? Evitando, inclusive, a questão dos vícios, né? Que se atrelam muito à maioria dos prazeres da vida. Mas será que é isso? Ou será que estar no mundo sem ser dele é essa questão de isolar-se voluntariamente, sair, tirar meu time de campo dessa sociedade barulhenta, conturbada, a fim de que eu não me envolva, né, com esses grandes desafios e eu passe isento de viver a violência, de estar diante da intolerância. Nós nunca tivemos um nível tão alto de intolerância nos meios sociais, né, no nosso meio social. Será que estar no mundo sem ser do mundo é tomar essa atitude de isolar-se das crises que estamos vivendo, desses apelos consumistas, dessa busca incessante do ser humano por tudo que há de poder, dinheiro, status, fama, beleza? Será que é isso? Né? Como nós vamos poder manter o equilíbrio entre todas as nossas necessidades, a necessidade física, todas elas, né, que inclui estar no mundo, e as necessidades espirituais? Como é que a gente pode manter o equilíbrio? Esse capítulo, do qual O Homem no Mundo é uma Mensagem, ele pertence ao capítulo 17, cujo título é Sede Perfeitos. Nesse capítulo, Jesus, através dos emissários, né? Então, assim, Allan Kardec, através dos espíritos emissários de Jesus, compondo as reflexões contidas nesse capítulo, oferece-nos a condição de entender que Jesus faz uma solicitação para a humanidade, para toda uma humanidade. E, ao mesmo tempo, ele propõe uma garantia. Qual é essa solicitação? Esse capítulo inteiro ele vai pedir ao homem no mundo para que ele seja perfeito como o Pai. E ele dá uma garantia. Isso para todos nós, os homens que conhecemos a Boa Nova, para todos nós que já ouvimos a palavra do Cristo, para todos nós que adentramos ao conhecimento do Evangelho. E ele nos oferece uma garantia, dizendo com toda certeza, todos chegaremos à perfeição. Não existe um filho de Deus que não vai chegar a essa perfeição. E esse capítulo ele vai nortear toda essa trajetória de uma maneira muito ampla, quando ele apresenta, inclusive, as características do homem de bem. Mas como fazer isso? Na pergunta do Livro dos Espíritos, de número 625, Kardec elabora essa pergunta, se existe algum guia, algum modelo para a humanidade de perfeição. E os espíritos superiores, eles dizem, Jesus é o modelo e o guia da humanidade. E nós lembramos a fala de Jesus quando ele diz, eu sou. O que eu sou? Eu sou o caminho,
ou seja, eu sou o guia, eu sou o modelo. É através das minhas pegadas que vocês também deverão empreender as vossas. Eu sou a verdade. A verdade é a doutrina que eu propago, porque eu sou aquele que representa a vontade do meu Pai. E eu sou a vida. Então, sede perfeitos. Ser perfeito como o Pai o é. Entendemos que essa perfeição destinada a cada um de nós, filho de Deus, não é idêntica à do Pai. Ela é concebível e compatível com aquilo que somos nós, os filhos, os herdeiros do Pai. Mas existe uma perfeição à qual todos estamos destinados. E todo o Evangelho do Mestre, principalmente esse capítulo elaborado por Allan Kardec, numa reunião de informações, de conteúdos propagados pelos amigos espirituais, pelos espíritos superiores, nos dão essa garantia. Nos dão, inclusive, a orientação para que a gente possa estar no mundo e não ser dele. É laborioso? É de um dia para a noite? Não. Mas que todos nós chegaremos a essa perfeição, nós não temos dúvida de maneira nenhuma. E nesse mesmo capítulo, nós encontramos essa proposição. Já que todos temos que chegar à perfeição, já que a proposta e a solicitação do Mestre Jesus é para que nós nos tornemos perfeitos, e ele nos insere, o Pai nos insere no mundo como o nosso, de uma convivência difícil, de uma convivência delicada muitas vezes, né? É bem desafiador estar no mundo hoje. E ele pergunta, ele nos diz em que consiste essa perfeição. Essa perfeição da qual todos nós estamos destinados e da qual cada um de nós deve empreender a jornada para executá-la em nós, consiste na prática da caridade. Olha só, prática da caridade. Mas será que é essa caridade que estamos habituados a ver no dar as coisas a alguém? Então, eu dou uma roupa, eu vou fazer uma doação de um benefício financeiro, o pão, a sopa. Será que é isso? Isso é uma parte, a gente já sabe, tem muito mais do que isso, né? Porque a essência mesmo da perfeição, sendo a caridade na sua mais larga acepção, implica não apenas em dar as coisas, implica em praticar todas as demais virtudes. E é muito interessante que lá no Evangelho mesmo, nesse capítulo 17, eles concentram essas virtudes em pelo menos 4 movimentos que impliquem todos os demais que nós vamos poder executar durante a nossa convivência com o outro. A benevolência. Então, não basta eu dar o pão ou eu dar a veste. Eu tenho que dar isso com bondade, eu tenho que dar isso com coração cheio de amor. Eu tenho que oferecer ao outro não só as questões de sobrevivência material e física, mas eu tenho que oferecer a indulgência, o perdão de toda e qualquer ofensa. Então, a caridade, a prática da caridade, a convivência com o outro, a minha ida para o mundo, a minha colocação como homem no mundo, vai tomando uma dimensão muito distinta de apenas estar na vida e viver a vida, aproveitando as coisas boas da vida. Há uma exigência de como eu vou elaborar as minhas ações, as minhas atitudes, as minhas experiências na vida. Um outro elemento, a abnegação. A abnegação é renúncia, é saber abrir mão voluntariamente do meu interesse pessoal para que o interesse coletivo esteja vigorando. Quando nós vamos na vida, saímos porta fora da nossa residência e encontramos tanta intolerância lá fora, basta que você discuta, ou basta que você nem discuta, perdão, basta que você diga uma palavra que não é bem aceita por aquele pessoal que está ali naquele momento e que acontecem as grandes tragédias às vezes, né? Então, abnegação, renúncia do meu interesse para ver o interesse coletivo. E devotamento, é essa coisa de permanecer fiel
a uma causa, fiel à minha causa de perfeição. Então, um devotamento a mim, um devotamento ao outro. É muito interessante tudo isso, né? Como praticar a caridade, então, negando o mundo e se isolando dele? A gente já deu uma prévia, né? A gente já deu aqui uma prévia, ou seja, não basta ir praticar a caridade moral, a gente tem que praticar a caridade material, tem que praticar a caridade moral. Como praticar? De novo, nós vamos no Livro dos Espíritos. No Livro dos Espíritos, na pergunta 766, que vai falar da lei de sociedade, nós vamos entendendo que a vida social é a vida natural. Então, como ser um homem do mundo e se isolar dele? Como ser um homem no mundo e não aproveitar e não se beneficiar pelas coisas boas que a vida tem, se tudo isso se faz em sociedade? Deus fez o homem para viver em sociedade. Para isso, ele nos deu a palavra. Então, nós podemos usar a palavra de maneiras adequadas. Então, não é me isentar de estar no social, não é me recolher e me trancar dentro de casa para não absorver os males do mundo, que vai me tornar o homem no mundo. O homem no mundo, ele é ativo, ele não é passivo. Né? Então, ele usa a palavra, porque a palavra é o veículo de comunicação com todos os seus, com o seu meio social, e também todas as demais faculdades necessárias a essa vida de relação. Quais são essas demais faculdades? Todos os nossos talentos particulares. Aquilo que Maria Emília tem de melhor, ela leva para a sociedade, distribui para a sociedade, por quê? Porque é único, é meu, e aquilo que você tem de melhor, o seu talento. Então, são os nossos talentos, as nossas habilidades, as nossas mais íntimas faculdades, distribuídas de maneira fértil na vida. Então, para que eu sou útil? É uma pergunta muito interessante. Quando eu estou em sociedade, quando eu estou com os meus amigos, quando eu estou com a minha família, no que eu contribuo? Você é aquele que leva algo ou é aquele que só extrai algo? Porque todos nós estamos na sociedade para levar algo de nós, algo bom de nós para essa sociedade. Quando nós não conseguimos fazer isso, nós estamos só no mundo, nós não somos o homem no mundo sem ser dele, né? Nós não estamos contribuindo. Na pergunta 767, eles continuam esclarecendo. Os homens buscam instintivamente a sociedade. Nós buscamos, por instinto, estar com o outro. Isso é natural de nós. Né? Então, não dá para nos isolarmos. Se Deus nos fez espíritos, e em determinado momento, Ele determina que estejamos no meio material, no meio de outros homens, de outros espíritos encarnados, não é para que nós nos afastemos nem das experiências, nem das vivências, muito menos do homem, por mais bruto que ele seja, por mais desvirtuado estejam as nossas atividades sociais. Ele pede que nós estejamos inseridos, e isso é instintivo porque está em nós, é do espírito essa busca incessante de comungar as suas forças com o outro e concorrer para o progresso, nos ajudando mutuamente. Daí a necessidade de como eu vou me colocar no mundo. Observar muito bem como eu me coloco no mundo. Eu me coloco de maneira, como eu falei, útil, prazerosa, ou eu me coloco de maneira ruim, inadequada, desagradável? Você é aquele que, quando entra numa festa, quando entra numa reunião familiar, quando entra no próprio núcleo espírita, as pessoas, ai, que delícia, fulana chegou. Ou você é aquela que, quando entra, todo mundo sai correndo e você fica sozinho. É? Eu costumo dizer, vocês me desculpem aqui, mas eu vou usar umas metáforas, eu costumo dizer que um é o favo de mel. Chega no ambiente, é a pessoa favo de mel. Você chega no ambiente, todo mundo quer estar em cima, porque é docinho, é gostoso, é saboroso.
porque essa pessoa saborosa, ela contribui, ela pratica a caridade em todo e qualquer gesto dela, ela não está dando nada material, mas ela está se doando pelo coletivo. É saboroso estar, é o favo de mel. E tem aquela outra pessoa que é a pessoa pum. Quando ela entra, todo mundo sai correndo, porque ninguém aguenta. Então, sejamos nós, na vida, o favo de mel, tá? Que concorre para o progresso, que ajuda o outro, que leva utilidade, né? Faz alguma coisa útil, que leva contribuição mesmo, ou seja, eu estou em sociedade, o que eu mais quero é contribuir. Maria Emília, mas você não conhece a minha família, você pode estar dizendo, você não sabe o que é reunião em família. Eu sei sim, porque as nossas famílias terrenas são praticamente parecidas. Sempre tem aquelas pessoas que estão ali para provocar uma desavença, colocar uma pitadinha de malícia, sempre, né? Nós temos desavenças, nós temos desafinidades, nós temos ajustes a serem feitos dentro do seio familiar, assim como nós temos ajustes a serem feitos nos planos sociais mais variados, no nosso trabalho, dentro da casa espírita, porque até dentro da casa espírita nós temos essas desarticulações de relação provocadas pelas nossas histórias espirituais. Cabe lembrar que somos todos espíritos reencarnados, inseridos nesse contexto, justamente para crescermos, para evoluirmos, para desenvolvermos cada vez mais as nossas faculdades, transformando tudo isso em algo de útil, não só para nós, mas para todos nós. O homem de bem no mundo, o homem no mundo é o homem de bem, né? É aquele homem que vai fazer uma bela de uma diferença. O homem no mundo, esse item que é colocado no item 10, né, o item 10 do capítulo 17, escrito por um espírito protetor, está inserido ali no Evangelho segundo o Espiritismo, e que fala tudo isso de uma maneira muito direta, muito objetiva. Esse espírito protetor que se manifesta via mediúnica em 1863, já na época que o mundo já tinha nas mãos o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, chega através do Evangelho segundo o Espiritismo e nos traz essas informações. Ou seja, não abandone o mundo, viva no mundo como homem do vosso tempo. Viva como os homens do vosso tempo. Como é que os homens de hoje vivem? Vivem nessa atribulação do dia a dia, nessa correria de busca do dinheiro por causa dos benefícios, de tudo que precisa ser organizado dentro de casa, vive em busca de uma série de questões. Viva com os homens do vosso tempo, como devem viver os homens do vosso tempo, com toda a tecnologia que a gente tem à nossa disposição. Porém, ele diz assim, a virtude não consiste em repelir nem a tecnologia, nem os prazeres, nem todas as conquistas da condição humana, e que a condição humana permite. Façais com que um sentimento de pureza possa santificar cada uma dessas situações, de todos esses prazeres, de todas essas questões que envolvem a nossa existência aqui na vida terrena. Então, eu não vou abolir o que eu gosto, o que me é prazeroso. Eu vou colocar sentimento de pureza, eu vou colocar qualidade de manifestação daquilo que é mais elevado, daquilo que é mais nobre em mim. Dessa maneira, eu posso, sim, assistir a um carnaval, eu posso fazer uma festa de São João, eu posso frequentar um bar com amigos, eu posso, numa noitada social com um grupo. Como é que eu vou estar lá? Eu vou ser feliz, como diz a mensagem, mas que essa felicidade, advinda do encontro social, advinda da busca de um prazer na matéria, não entre jamais
com um pensamento ou uma atitude que possa ofender a Deus e que esteja fora daquilo que é concebido pelas leis divinas. Então é possível. Agora, é possível através de uma série de precauções. É de qualquer maneira que eu vou para qualquer lugar? É de qualquer maneira que eu vou para uma festividade, para um meio social, para um determinado ambiente? Não. Eu vou organizada, né? Eu vou aparelhada do quê? Das coisas mais nobres que eu posso fazer. E se aonde eu for não encontrar nenhuma nobreza, eu possa me retirar com tranquilidade, porque ali o prazer real não existe. Existe um prazer fugidio, existe uma absorção de energias que são mais deletérias do que qualquer outra coisa, e ali aquele ambiente, apesar de eu poder estar lá, ele não me é favorável. Lembrando as palavras de Paulo de Tarso: tudo eu posso, mas nem tudo me é lícito. E esse lícito não é ninguém que vai te assinalar, é a tua consciência, é a tua reflexão. E é por estas questões que nós repetimos e repetimos e repetimos todas essas questões do Evangelho de Jesus para irmos assimilando. Então, estar no mundo e não ser do mundo não é apenas evitar esse vício, esse pecado, essa delícia da matéria. Também não é se isolar e se abster, mas é viver a mensagem que o Cristo nos ensina e onde quer que nós estejamos, com a nossa cabeça, com o nosso coração, com o nosso pensar, com o nosso sentir, ter uma ação de auxílio em todos os sentidos às pessoas que nós amamos e também àqueles que são os marginalizados da vida, os injustiçados, os refugiados, os pobres, os doentes, os maltrapilhos, os encarcerados, e incluir nessa lista toda aqueles que não nos querem bem, que nós chamamos de nossos inimigos. Maria Emília, mas eu não vou ficar no mesmo ambiente que meu inimigo. Não é disso que o Evangelho está falando, né? O Evangelho está nos pedindo para ter uma atitude mais nobre diante de tudo que a vida nos apresenta. Não precisamos nos isentar de participar de nada, mas precisamos saber como participar de tudo. Na prática da caridade é que está a perfeição. Lembram quando a gente tem um capítulo no Evangelho que diz também: fora da caridade não há salvação? Né? Porque nós podemos ser espíritas, podemos ser cristãos, mas estarmos muito longe de praticar caridade nessa proporção que o Evangelho está nos solicitando. Lembrando que o Evangelho não pede que nós sejamos perfeitos. Nem Jesus, ele pede que a gente vá se tornando um ser humano melhor para atingir a perfeição. A perfeição se atinge passo a passo. Né? Jornada de 1000 léguas se faz a partir do primeiro passo. Então é um passo hoje, é um passo amanhã, uma melhora depois. O homem que vivesse só, afastado da sociedade, isolado de tudo, não teria nenhum motivo para exercer a caridade. Quando você se afasta do mundo, você não tem motivo nenhum para segurar a sua língua, travar o seu emocional, engolir em seco, às vezes, palavras duras que lhe são dirigidas, para respeitar o outro no limite que o outro está se apresentando. Cadê a tolerância desenvolvida se eu não me exponho a estar diante daqueles que vão provocar em mim sentimentos ainda contrários a tudo isso que significa perfeição e que eu preciso exercitar? É só na vida, é no contato com o outro, com o nosso semelhante, são nessas lutas difíceis, travadas a princípio dentro do nosso lar, porque lutas enormes, muito penosas, são travadas dentro das 4 paredes de um lar, né? Dentro das paredes de um lar, melhor dizendo. As 4 paredes ficam reservadas ao casal, que é uma outra luta, são outras dificuldades que também exigem a prática da caridade na sua essência.
o respeito, a empatia, o calar para que o outro fale, saber se pôr para falar também, né? Que são aprendizados, tudo isso é aprendizado, justamente para nós irmos em busca daquilo que seja a perfeição. Então, o homem no mundo faz a diferença. Mas que homem que faz a diferença? Esse homenzinho aqui, pintado de cor de abóbora aqui, mas esse homenzinho que sou eu, que é você, que somos nós, que conhecemos a mensagem do Cristo, que conhecemos a mensagem do Cristo hoje propagada pela doutrina dos Espíritos, que vem revivecer o cristianismo antigo, primordial, e vem ampliar com conhecimento de causa através do encontro com todos os aspectos da ciência moderna, o lado espiritual. Vem comprovar a nossa realidade espiritual, vem comprovar a nossa natureza. Qual é a nossa natureza? A nossa natureza é espiritual, nós somos espíritos. Temos por obrigação desenvolver as qualidades nobres do nosso íntimo, do nosso coração, procurando ser o homem de bem na face da terra. Esse homem que se destaca numa multidão, até que toda a multidão esteja tão destacada quanto este homem aí. É este homem de bem que podemos ser nós, eu, você, todos nós que aqui nos reunimos, todos nós que já entendemos determinadas colocações do Mestre Jesus com muito mais propriedade, é que vamos viver a realidade espiritual mais do que a realidade material, e em qualquer situação, em qualquer circunstância na vida, sem nos isentarmos de estar na multidão, de estar no meio social, sem nos isentarmos de usufruir dos prazeres que a vida pode nos oferecer, mas com uma qualidade de quem já enxerga, de quem já entende e de quem já vive essa diferença. Que diferença é essa? A diferença é entre eu e os outros. Eu porque eu sou melhor? Não. Não porque eu seja melhor. Você porque você é melhor? Não. Mas porque a gente detém algumas informações importantíssimas que alguns irmãos em humanidade ainda não detêm. Já temos hoje uma capacidade de ter na nossa mente, de ter em nós a compreensão do que seja amar o inimigo. Porque, a princípio, se você fala ame o seu inimigo, é muito difícil, mas quando entendemos que amar o inimigo é diferente de amar o irmão e o amigo, mas não é impossível, porque amar o inimigo é não desejar a ele mal algum. Não é abraçá-lo, não é trazê-lo para a sua sala de estar, não é oferecer para ele um almoço ou um jantar. Isso eu ofereço para os meus amigos, para aqueles que eu amo e para aqueles que me amam. Mas se eu compreendo que todos somos filhos de Deus e que esse irmão que se coloca hoje contrário, como inimigo, como adversário, é apenas alguém que ainda não entende, na sua ignorância de algumas coisas, aquilo que eu já posso compreender. E porque essa falta de compreensão dele o leva a ter atitudes insanas, quem sou eu para julgá-lo? E o Espiritismo, que clareia a mensagem do Cristo quando dizia: ama ao teu irmão, faz o bem àquele que te odeia. Como é difícil compreender isso se nós não entendermos alguns pontos básicos dessa doutrina fabulosa chamada doutrina espírita, que nos faz compreender que somos todos filhos do mesmo Pai, todos imperfeitos, alguns mais adiantados, outros menos adiantados, alguns ainda muito ignorantes de toda uma verdade maior, cuja palavra do Cristo vem explanar que verdade seja essa. Ora por aqueles que te perseguem. Como é difícil isso para o homem comum do mundo. E é isso que faz a diferença entre eu, que já conheço essa verdade e posso vivenciá-la em mim,
E aquele que me persegue, eu não vou dar margem. Eu já tenho estratégias e ferramentas que podem fazer com que eu me distancie dessas condições energéticas, quebrando, desvinculando energeticamente essas correntes que poderiam me atar àqueles que são meus inimigos, na aparência, que me perseguem, e posso orar por eles. Eu não posso trazê-los para a minha sala de estar, mas eu posso orar por eles. Orar e vigiar pensamentos e atitudes. Como que nós sabemos hoje aplicar isso em nós? A qualidade do orar e vigiar diante de todos os desafios, diante de situações que você se expõe na sociedade e que sem oração e sem vigilância nós cairíamos, sim, nas teias dos vícios, dos pecados, né? Se podemos chamar de pecado. Sacrifica tuas necessidades e frivolidades do dia a dia, porque a gente começa a dar um valor maior às coisas. É um olhar no andar acima. Eu já não olho as coisas do ponto de vista material, aqui e agora. Eu olho as coisas por um degrau acima, o degrau de quem está no alto, enxergando pelos aspectos espirituais. Eu não sou matéria, eu sou um espírito imortal que está encarnado, que se manifesta hoje nesse plano de carne, nesse plano material, através desse corpo de carne. Tudo que aqui eu possuo não é meu, é empréstimo enquanto aqui eu estou. O que eu possuo verdadeiramente é o que eu faço de mim mesmo. Porque a hora que o Pai me chama de volta ao lar, que é o plano maior, o meu corpo fica, minha casa fica, meus bens todos ficam, minha profissão fica, tudo fica na matéria. E o que vai comigo? A qualidade de tudo aquilo que eu fiz, de bom, de útil ou de ruim. E é exatamente o que é bom e o que é ruim que determina para onde nós vamos, para regiões ainda doloridas, sofridas, ou para regiões melhores, onde o aprendizado continua em outro patamar, até que nós possamos, reencarnando de novo, ir crescendo, para que a gente atinja a tão falada perfeição que Jesus nos exorta e solicita para cada um de nós que seja. E aí a gente consegue sacrificar algumas necessidades, frivolidades do dia a dia. Me lembro do Chico, que uma vez alguém disse para ele sobre sapatos, eu não lembro a história inteira, mas Chico diz, eu só tenho um par de sapatos, porque eu só tenho um par de pés. Né? Nos falando da singeleza. Não precisamos chegar a esse extremo, mas para que nós precisamos de 220 pares de sapato no nosso armário? Por que nós precisamos de 45 bolsas? Não é? Então, são essas questões que vão chegando. Como é que nós nos apegamos a tudo isso? Então, o desapego vai sendo aprendido. E nós vamos buscar novamente nesse querido amigo protetor, o homem no mundo, de novo, no item 10 do Evangelho, nós vamos nos apoiando, né? E ele termina dizendo assim: um sentimento de piedade deve sempre animar o coração daqueles que se reúnem sobre os olhos do Senhor e imploram assistência dos bons espíritos. Esse aqui somos nós. Somos nós que nos ajoelhamos diante do Senhor, nos reunimos sobre os olhos do Senhor. Nós fizemos uma oração logo quando começamos, pedindo: Senhor, esteja conosco. Jesus, abençoa a nossa fala. Então, nós somos esse homem, né? Então, o que tem que existir em nós? Ele diz aqui, ó, um sentimento de piedade. Esse risco fortinho que eu coloquei embaixo é meu. Isso não está no texto, mas eu grifei porque para me lembrar de que é isso que o Evangelho, Jesus, os bons espíritos, os meus amigos espirituais, os nossos instrutores maiores estão esperando que nós tenhamos. Um sentimento de piedade, um sentimento de misericórdia, um sentimento de indulgência, de perdão
Isso deve animar o meu coração, sempre. E ele continua: purificai, pois, os vossos corações. Purifique o vosso coração. Seja o homem no mundo, que quando vai no mundo, leva consigo esse sentimento de piedade para enfrentar toda e qualquer situação difícil e para vivenciar todo e qualquer prazer que a vida lhe ofereça. Purifica, pois, o vosso coração. Não deixe nele demorar. Olha, eu risquei aqui também porque é importante isso. Não deixe nele demorar nenhum sentimento mundano ou fútil. Por que que ele fala não deixe demorar? Para a gente ter a certeza de que pensamentos mundanos e fúteis vão passar pelas nossas cabeças. É muito comum, é muito normal por causa do tipo de espíritos que somos ainda inferiorizados, imperfeitos. Então, não deixe demorar, não agasalhe, não deixe esse pensamento fútil e mundano ficar muito tempo. Elevai o vosso espírito, né? Respira fundo, ora, vigia, eleva o vosso espírito até aqueles a quem chamais. Se a gente chama Deus, se a gente chama o nosso anjo protetor, se nós evocamos eles pela nossa oração, eleva nesse momento em que teu pensamento demora um pouco mais na futilidade e nas coisas mundanas da vida que são viciosas, que te levam às quedas, eleva o teu espírito até aqueles a quem chamais, a fim de que encontrando em vós, a fim de que eles, encontrando em nós essas disposições necessárias, essa disposição íntima, porque eu estou chamando, Senhor, me acude porque a coisa está feia. Eu estou aqui nesse meio, a coisa está pegando, esse pensamento não sai de mim, eu estou começando a ter pensamentos que eu não deveria, o Senhor, por favor, me ajude. Eu começo a criar uma disposição íntima e necessária para que eles possam lançar em profusão, né, com força, com determinação, a semente que deve germinar em vossos corações e dar neles os frutos da caridade e da justiça. É forte isso, né? Eu não sei de vocês. Eu vou encerrar minha apresentação aqui e voltar para vocês. Encerrando, baixando. Eu não sei de vocês, mas isso é muito forte, né? Essa mensagem última. Isso aí está tudo lá no Evangelho. O Evangelho é aquele que vem reviver a mensagem do Cristo, vem retomar todos os seus ensinamentos, acrescido das ilações do pensamento, dos critérios, do raciocínio e da lógica do nosso mestre Allan Kardec, e depois instruções dos espíritos, tal qual essa do nosso irmão, um querido irmão protetor, que exorta-nos, que dá o caminho, que relembra o caminho, relembra a verdade para que a gente tenha vida em abundância. Lembrando que nós temos o maior guia e o maior modelo para seguir, que é Jesus. É difícil, não tenha dúvida, mas não é impossível. É passo a passo, como eles dizem. E nós todos que estamos na vida, vivendo a vida com o contributo da boa nova do Mestre, não podemos esquecer jamais que nós devemos ser aquele homenzinho cor de abóbora do nosso slide, que é o homem de bem no meio da sociedade, para que dessa maneira a gente consiga impregnar mais pessoas, para extraírem delas aquilo que há de melhor em cada um e possamos transformar o nosso mundo a partir da nossa transformação interna. Eu quero agradecer a possibilidade de estar aqui hoje com vocês, trazer esse tema, refletir sobre isso num momento tão adequado, né, em que vivemos a necessidade de homens melhores a cada dia, não trancados dentro de casa, mas lá fora para mudar a nossa realidade. Agradeço e devolvo a palavra aqui para o William. Muito obrigada a você, muito obrigada à casa e obrigada a todos esses amigos que estão aí nos escutando. E obrigada a Jesus, né,
por mais uma vez o trabalho ser realizado. Nós é que lhe agradecemos, Maria Emília, a Casa da Fraternidade e todos que estão assistindo essa palestra. Nós não temos aqui perguntas, né? Tem aqui até uma xará sua, Maria, tem o Léo Paraná, olha, tá para ler, tá lendo bem? Eu estou aqui. Todos temos vários aprendizados na vida, né? Isso é um fato. Entretanto, existe alguns que nos marcam significativamente e ficam como uma tecnologia pessoal. Qual o seu que você poderia partilhar? Poxa, Léo. Léo é uma gracinha. Obrigada pela pergunta, né? Cada um de nós tem mesmo muitos aprendizados, né? Eu tenho um aprendizado na vida que demorou algum tempo para eu entender, e a doutrina veio corroborar isso de forma muito profunda. Eu tenho para comigo uma ferramenta que eu levo para tudo na vida, que é tem jeito. Eu tenho uma experiência que eu estava, como todos nós, né? Nós ficamos encurralados e a gente não sabe para onde ir, a gente quer desistir da vida porque acha que não tem mais jeito, e de repente essa frase apareceu para mim com uma força muito intensa, justamente há uns 30 e poucos anos atrás, quando a doutrina também entrou na minha vida. E aí eu aprendi que para tudo tem jeito. Para tudo tem jeito. Então, esse tem jeito é uma estratégia de vida, é algo que eu chamo de tecnologia minha, pessoal, não sei se é bem isso que o Léo quis ouvir, mas é mais ou menos isso, Léo. Cada um de nós encontra as suas estratégias diante da vida, né? E esse aprendizado é rico. O meu tem jeito, ele envolve outras pessoas. Eu sei que quando eu saio com o meu tem jeito no meio social onde eu convivo, esse tem jeito, ele empregue nas pessoas. E eu acho que isso é marca da gente, é única, né? Pelo próprio aprendizado. Aí ele respondeu aí, né? Ele me colocou um monte de coraçõezinhos, é Pois isso. É bem interessante, né, William? Todo mundo tem algo de bom para compartilhar com o outro. Às vezes a gente tem muito medo de fazê-lo porque nós não sabemos como vamos ser recebidos. Mas não tenha receio, não tenha receio. Se for pelo amor, se for pela pureza do teu sentimento, do teu coração, é o que o mundo está precisando, né? De pessoas cada vez mais autênticas consigo mesmo. Uma outra aí, você já respondeu aí, né, Cádia, né? Para tudo tem jeito. Obrigado. É isso aí, Cádia, para tudo tem jeito. A Neide está falando aqui que quer aprender a desvincular certos pensamentos, mas ainda não consigo. É um exercício diário, né, Neide? A gente tem que, primeiro, reconhecer quais são os pensamentos que a gente quer descartar. E, em seguida, praticamente em seguida mesmo, substituindo eles por outros, na repetição, porque a mente, o cérebro é muito rapidinho, ele traz o pensamento antigo muito rapidamente, e a gente tem que ficar na observação, no corte disso e na colocação de um pensamento novo no lugar, né? Então, não é muito simples, mas é possível, você vai conseguindo. A Márcia, aí elogiando, como sempre, né? Esclarecedora. Márcia é uma pessoa amiga, nossa, gracinha, coração querido, que está sempre conosco. Muito obrigada, Márcia. Eufrásia, gratidão. Eufrásia também, sempre com a gente, acompanhando. Muito obrigada mesmo. Maria Amélia, né? Estou vendo aqui. Que ótimo. Rosângela. A Rosângela é uma grande amiga da Itália, representada aqui, está vendo? Trazendo a Europa aqui para a nossa sala virtual. Obrigada, Rosângela. Aqui você já falou com sua xará, Maria Amélia. Maria Amélia, isso. Importante a gente ressaltar sempre essa questão dos passos, né? Tem jeito, e para tudo a gente dá o primeiro passo, depois o segundo. Se nós olharmos a obra da perfeição como um todo, e a gente não se deter no aqui, no agora, ficarmos só pensando lá na frente, fica muito difícil, né? Dá a impressão que é muito grande e eu não vou atingir.
mas o nosso olhar no aqui e no agora, fazer aqui e agora o que eu posso, né? Estar vivenciando aqui e agora o meu melhor, com essa certeza de que só a prática do amor, né? Porque nós podemos traduzir a caridade pelo amor, amor a mim, amor a Deus, né? Que é o nosso grande Criador, amor a mim, como o indivíduo no mundo, como um espírito imortal, como um ser divino, um ser que merece ser agasalhado, acolhido e amar ao meu semelhante, assim como eu desejo ser amado, assim como eu quero ser amado. Então, se nós tivermos isso como prioridade, a gente vai saber tirar o pé na hora certa, desacelerar na hora certa, ficar quietinho na hora mais adequada, para não criar, né, mais embaraços e mais dificuldades, podendo escolher com mais sabedoria, podendo viver as coisas boas que a vida física oferece, com muito mais leveza, com muito mais facilidade, sem tanto comprometimento, né? Como nós tínhamos em outras etapas de vida. Ao Léo aí novamente. O que o Léo está falando? A experiência na terapia traz narrativas, elementos e fenômenos que confirmam ou negam essa orientação do Evangelho. O que você pode partilhar na sua prática sobre isso? Toda experiência que a gente tem, né, na terapia, porque tanto eu quanto o Léo, nós trabalhamos com processos terapêuticos, faz com que a gente confirme mesmo, né, todos esses elementos, todas essas orientações que o Evangelho nos traz. O quanto uma pessoa que, mesmo que não promulgue, mesmo que não pratique uma fé religiosa, mas ela tem elaborado nela uma construção pessoal e atrelando a isso uma construção social com mais verdade dentro daquilo que o Evangelho nos coloca, né, de caminho de respeito, caminho de perdão, o quanto isso realmente é importante. Tá? Eu não sei se eu respondo para você totalmente, Léo, mas se eu não quero abrir muitas coisas de terapia aqui, não, quero ficar mais focada realmente. Mas toda prática do Evangelho, a gente pode dizer assim, toda prática do Evangelho, toda orientação evangélica é um processo terapêutico. Quando a gente segue, é um processo terapêutico, né? De reorganização íntima, de reestruturação do indivíduo e de aproveitar aquilo que o indivíduo tem de melhor para se manifestar aqui. É crescimento, né? A busca da perfeição é crescimento. Um processo terapêutico, ele vai levar o indivíduo a se conhecer cada vez mais para poder extrair dele mesmo aquilo que ele tem de melhor e que às vezes está sufocado pelo padrão mental, pelas circunstâncias da vida, por toda uma experiência, às vezes sofrida mesmo, né? O olhar, vai mudar o olhar. O Evangelho muda o nosso olhar. Você está colocando na tela a Marisa Sanches, é uma amiga nossa também, de doutrina, há muito tempo. Boa tarde, Marisa, prazer em tê-la aqui. A Marisa é lá de Ribeirão Pires, São Paulo. Lucivone, boa tarde para você também, querida. É uma trabalhadora da casa. Tá. É por isso que eu não a conheço, conhecendo agora. É sempre muito gratificante fazer novas amizades, né, nesse círculo que é a doutrina espírita. Cade já tem uma contribuição aí. Que bonito isso, né, que ela coloca. Sim, e a caridade em qualquer posição social, né, Cádia? Ela pode ser, porque todo mundo tem um abraço que pode ser dado, todo mundo tem um ombro, né? Todo mundo tem os ouvidos que pode se abrir para ouvir alguém. Todos nós temos condição de dar uma palavra carinhosa, né? Então, não é só a caridade material, é uma caridade que se estende a muitas outras maneiras de se fazer. É o amor propagado, né, William? Com certeza. Diz que a caridade é o amor em movimento, né?
Isso, eu também acho que se você vê que a caridade exige atitude, né, a atitude recheada de amor, então a gente pode dizer que é o amor mesmo em movimento. Paulo de Tarso já dizia, né, sem o amor eu não sou nada. É. Então, é isso. Irmã, nós não temos mais perguntas, nem contribuições. Tá certo. A Casa da Caridade, a Casa da Fraternidade, Noélia Rodrigues Duarte, lhe agradece pela sua primeira vez e faz o convite para outras vezes. Você seja bem-vinda sempre, ok? Foi muito Ok, bom te ver aqui, te assistir, tá as suas certo. mensagens, a sua contribuição, bastante salutar, bastante significativa para todos nós. Agradecemos também a todos que estão nos assistindo e gostaria, antes de passar para a nossa etapa final, que é o passe virtual, que você fizesse suas considerações finais. Agradeço imensamente a possibilidade de estar aqui e lembrando a cada um de nós, né, essa possibilidade de modificarmos o nosso meio através das nossas pequenas atitudes. É a somatória de todas as atitudes, de todos os homens de bem que vão fazer uma diferença muito maior. Nós percebemos isso já, apesar das coisas ruins ainda estarem muito em alta, nós já conseguimos perceber mais homens de bem, mais homens preocupados. Quando eu falo homens, são homens e mulheres, né? Nós percebemos desde crianças muito pequenas, uma juventude muito engajada e adultos, idosos, pessoas de todas as matizes, envolvidas mesmo numa busca de uma qualidade de vida melhor para todos nós. Quando formos o homem de bem neste mundo, inseridos nesse mundo, praticando o amor na sua essência, com certeza nós vamos ter um mundo que todos nós almejamos, todos nós queremos. Fica aqui o meu abraço carinhoso, muito obrigada por me receberem, e assim, que Jesus nos abençoe e nos dê muita força para que a gente realmente vá vencendo, passo a passo, até concretizarmos lá na frente, né? Há muito tempo lá para frente ainda, é a nossa perfeição total, que é saborosa, não tenho dúvida. Muito, muito obrigado, irmã. Vou pedir licença agora. Se você Sim, quiser depois falar em off, depois disso aqui, eu vou passar para o passe virtual, viu? Esteja à vontade, se você não tiver nenhum compromisso aí, depois disso aqui, tá bom? Então, com licença. Vamos nos preparar para receber a boa energia proveniente dos representantes de Jesus. Sente-se em posição confortável e com a coluna ereta e respire de forma lenta e profunda. Inspire e expire. Continue respirando assim. Disse Jesus: nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. Assim, mesmo vivenciando dificuldades e problemas, Ele sempre está conosco. Disse também Ele: vinde a mim, vós todos que andais em sofrimento e vos achais carregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus cuida de cada um de nós. Agora, confiantes na presença de Jesus e seus representantes, prepare-se para receber a assistência espiritual que você necessita. Oremos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje,
Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Permaneça em silêncio, escute a música e deixe ela penetrar em seu ser. Enquanto isso, a equipe de benfeitores espirituais lhe aplica as boas energias que irão lhe fortalecer para enfrentar todas as dificuldades da sua vida. Visualize uma grande luz que se dirige para você. Ela lhe envolve desde a cabeça, passa pelo seu tronco, até lhe envolver todo o corpo. Permaneça usufruindo desta boa energia e ore em silêncio. Agradeça a Deus. Lentamente, retorne a atenção para o seu entorno. Para manter a boa energia na sua vida, ore ao acordar e sempre que se lembrar durante o dia. A oração é a nossa ligação com Deus. Leia o Evangelho todos os dias. Ao se deitar para o repouso do corpo físico, ore mais uma vez. Deus nos proteja a todos. Fiquemos em paz.